1h22 no Acre. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O Laércio apertou o biloto ali mostrando as formas como vocês podem acompanhar o programa. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tem o WhatsApp. Está aqui, ó, esse aparelhozinho aqui. Eu recebo a sua mensagem, eu peço a sua participação. Aliás, eu preciso dela hoje. Certo? Porque nós vamos conversar com um dos pesquisadores da nossa querida Embrapa, né? Eu falo querida, toda vez que falo em relação à nossa UFAC, eu também coloco essa palavrinha na frente, e a Embrapa do mesmo jeito, porque são instituições que a gente precisa cuidar. A Embrapa é uma delas, correto? E o Eufram Amaral é uma figura importante, porque nós do Gazeta Entrevista, talvez nós possamos iniciar agora uma série de conversas para ver se a gente tenta dar uma qualificada no debate sobre política ambiental. Correto? O Eufram Amaral já foi secretário de Estado de Meio Ambiente, foi diretor-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, tem a digital dele na formulação de uma lei, que foi uma lei inédita no país, que trata a respeito dos pagamentos por serviços ambientais. Criou-se um sistema, não é? Que o Acre, inclusive, muita gente se espelha nesse modelo que foi adotado aqui para implantar em outros lugares. O fato é que tudo isso ainda diz pouco, porque a nossa rotina no que se refere a meio ambiente e a relação do meio onde nós vivemos com a produção que nós executamos, e mais, a relação do meio que nós vivemos, com a forma como nós produzimos e com a distribuição da renda, pense numa coisa que está precisando ser melhorada, e muito, não é pouco, não é? Há alguns esforços pontuais, mas no conjunto precisamos melhorar muito. Aqui vai estar posto o debate a respeito de modelos de desenvolvimento, mas você não tem a menor dúvida. O Eufram já é a cara disso, inclusive. Mas por isso que eu preciso da sua participação e da sua intervenção, correto? Tem ali o WhatsApp, por gentileza, coloque o seu nome, coloque a sua cidade, o seu bairro. É importante você dar identidade à sua participação, correto? Mas antes de chamar o Eufram, aperta o piloto aí, Laércio, deixa eu colocar aqui uma situação. Primeiro eu quero dizer que tem algumas imagens aí, Laércio, que você já pode deixar no ponto que nós vamos precisar aqui para a conversa com o Eufram Amaral. O que eu vou querer conversar agora, rapidamente, brevemente, não guarda nenhuma relação com o que nós vamos discutir aqui com o Eufram. Recebi uma reclamação de pessoas que são pessoas idosas e que utilizam diariamente aquele espaço da Zona Azul ali no centro de Rio Branco, e essas pessoas reclamam que elas não estão tendo o direito delas respeitado. Elas têm aquele identificador no automóvel, indicando que ali, naquele automóvel, é conduzido por uma pessoa idosa, então, portanto, tem uma série de protocolos que precisam ser obedecidos, né? Um deles trata a respeito do espaço para estacionar o carro, não é? Agora, é preciso ver isso com cuidado, porque uma pessoa com aquele indicador, ele pode estacionar, a pessoa é orientada. Agora, isso está sendo respeitado? É isso que a pessoa reclama, porque ele acaba tendo que pagar todos os dias. Na prática, todos os dias ele desembolsa. O camarada está pagando para trabalhar. Então é isso que a gente precisaria ver, porque eu conversei ainda há pouco com o repórter Adailson Oliveira aqui na redação, e ele dizendo que não, mas isso já tem isso não é para ter esse tipo de problema, para resumir a história. Então precisaria ver aí a RB Trans, ver como é que está isso, como é que está a orientação com essa empresa também, não é? Ver se a empresa está obedecendo a tudo o que prevê a legislação aqui da nossa cidade, porque tem gente tendo prejuízo aí. Porque todo dia pagar aquilo ali, todo dia, a pessoa, e ela tendo direito, entende? A
pessoa tem direito a ter uma vaga de estacionamento. Difícil isso aí, mas dá para resolver. Eufran Amaral, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Eu que agradeço o convite e a oportunidade para a gente conversar um pouquinho aqui. Eufran, semana passada eu estive conhecendo um pouco melhor a estrutura do Sigma, que é um método de trabalho que existe ali que você conhece bem. E fiquei bem impressionado, impactado com o que tem ali, porque ali ficou evidente para mim que é o seguinte: informação o governo tem. Então, assim, dados sobre qualidade do ar, desmatamento, sobre os problemas relacionados à área de proteção permanente, eles têm informações de tudo ali, a questão de chuvas, pluviometria, é impressionante e a equipe é muito qualificada. Eu queria saber, porque é difícil para nós que não entendemos desse cercado, se tem a informação, por que as coisas estão do jeito que estão, então? O que está faltando? De fato, o Sigma, né, é um centro de referência, né, porque, primeiro, que consegue integrar a informação de diferentes fontes, agregar a informação local e dar condições para você ter visão para a tomada de decisão, né? E o Estado, a partir disso, precisa tomar a decisão e ter estratégia para utilizar de forma adequada os seus diferentes espaços, né? E aí, então, o Sigma representa uma ferramenta para que se possa tomar as decisões e fazer as coisas acontecerem, né? Bom, a pergunta insiste. O que está faltando? Decisão de governo? Porque a secretária Julie, por exemplo, ela conduz aquilo ali de uma maneira correta. Há métodos de trabalho específicos, pessoas que conduzem determinadas políticas públicas em tal área, programa de regulamentação ambiental, a outra pessoa lida com questão de monitoramento. Nós, por exemplo, como é que o Acre está no que se refere a desmatamento? Melhoramos ou pioramos? A gente melhorou, né? Com relação ao desmatamento, em relação ao ano passado, o desmatamento caiu, né? Então há uma tendência agora de melhoria, né? Nós temos uma questão, Itan, que é crônica e crítica, que é o que a gente chama de mudança climática global, né? Tem um processo em curso em todo o planeta, né, em função do uso desenfreado dos recursos. Então nós estamos tendo anos mais quentes, eventos que nós nunca tivemos. Por exemplo, você lembra, aqui perto nós tivemos a inundação do São Francisco, né? Você lembra quando nós éramos meninos, né, lá em Sena Madureira? Eu estava em Chapuri. Pois é, e eu em Sena Madureira, mas em algum momento nós tivemos em Sena. A friagem demorava ali 15 dias ou mais. Hoje tem friagem que demora meio dia, né? Então a gente tem um desmatamento mais severo em matas ciliares, né? A gente consegue ter eventos como, por exemplo, chuvas intensas, grande quantidade de água caindo num intervalo de tempo curto. Seca, ela está se estendendo por mais tempo. Nós estamos agora no mês de outubro, né? Geralmente nesse mês já teriam que ter chuva normal, né? Nós estamos em pleno período de seca, né? Quer dizer, agora começa a dar as primeiras chuvas, mas as primeiras chuvas geralmente ocorriam em setembro. Então a gente já saiu do que era normal, já estamos no período normal. Então a secretária Julie, que coordena, né, a política ambiental do Estado, tem feito isso com maestria a partir do momento em que tem as ferramentas, está construindo ferramentas estratégicas, né? Mas há que ter aqui um esforço integrado, não só de Estado, mas município e União, e acima de tudo, o papel da sociedade, né, nesse processo. E aí a sociedade somos todos nós, né, que aí inclui quem está lá produzindo na ponta. Hoje a gente tem aqui no Estado várias experiências que podem mostrar, por exemplo, com relação a boas práticas com pastagem, boas práticas com relação à ação extrativista, né? Porém,
a gente precisa ter uma ação em escala maior, né? A gente precisa ter uma ação de fato territorial para que a gente possa se preparar e garantir com que esses efeitos sejam atenuados. Olha, em relação a isso aí, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, porque essas boas práticas, por exemplo, no manejo da pastagem, isso exige dinheiro, capital. Então, como é que o pequeno pode ter acesso a essa tecnologia? O grande, sem dúvida, ele tem acesso e ele usa isso. Agora, o pequeno, isso é um desafio, tem que ter política pública. Pelo que você está falando, Fran, pelo que eu estou percebendo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do ponto de vista estritamente técnico, está fazendo o dever de casa, mas isso, digamos assim, não encontra eco dentro da própria gestão, né? Eu entendi assim. Há necessidade de quê? De ter ação integrada, né? Hoje, a gente tem que pensar meio ambiente de forma integral. Meio ambiente é o ambiente em si, mas também aspectos de produção, aspecto de gestão, né? Então, para pensar de forma a ter estratégia de mitigação e adaptação a essas mudanças climáticas em curso, a gente precisa ter uma ação que seja sinérgica, integrada e, de fato, duradoura. Mitigação no sentido de resolver o problema pelas suas causas. Vou pedir para o Laércio colocar algumas imagens que mostram isso aí, Fran. Explica para a gente essa cena que está ali, ó. Ah, sim, pois é. Isso é se a gente olhar aqui, né, um pouquinho de tempo atrás, em 1953, né, enchente do Rio Acre, cada vez mais a gente está tendo mais extremos que esse, né? Quer dizer, antes a gente tinha os extremos normais, né? Sabia quando o rio ia encher, quando que ele secava. Hoje, a gente cada vez mais tem batido recorde com relação a... Isso aí é a Rua Eduardo Asmar. Rua Eduardo Asmar, ali na Gameleira, né? Cada vez mais a gente vai ter situações como essa, de extremos, né? Por quê? Agora a gente não sabe mais quando os ciclos de fato vão acontecer, né? E isso implica que a gente precisa ter capacidade de resposta para esse extremo, porque as pessoas continuam morando, né? A gente tem cada vez mais risco. Então, para de fato a gente trabalhar as causas, a gente precisa trabalhar de fato ter estratégias integradas. O efeito é isso, né? Quer dizer, agora essa imagem ali, aquela anterior, Laércio, você pode colocar de novo por gentileza? Essa imagem aí, ela dificulta a tua luta e a minha luta, porque quem olha essa imagem aí fala assim, olha aí, tá, esse problema é velho, isso não é de hoje não tem esse negócio de mudança climática, coisa nenhuma, isso aí já Eduardo Asmar já está sendo invadido aí pela água faz tempo, e aí? Tem uma diferença que é crucial, né? Aí, hoje, o Acre está ali com 900 mil habitantes, próximo de 900 mil habitantes. Nós vamos chegar a 1 milhão de habitantes, né? No próximo El Niño a gente já está com 1 milhão. Com certeza, né? Então, cada vez mais a gente tem mais gente no planeta. E os efeitos cada vez vão atingir mais pessoas. Então, essa é a questão, né? Provavelmente aí você tinha uma condição, né? Provavelmente não, certamente você tem uma situação de condições climáticas diferentes. As temperaturas eram mais amenas, as chuvas eram melhor distribuídas, né? E claro, como nós estamos numa bacia que a gente chama de bacia sedimentar, esse ciclo do rio é normal, né? No período de chuva ele vai subir, no período de seca ele vai descer. Porém, o impacto é muito maior porque agora a gente tem uma menor quantidade de mata ciliar, a gente tem um maior número de pessoas, quando o rio enche, ele atinge o maior número de pessoas, então os prejuízos são cada vez maiores. Agora passe a outra imagem, Laércio, por gentileza. Percebamos nós o tamanho desses navios, não é? Isso aqui no início do século passado, segunda década já, 1913. E aí, Fran, o que é que essa imagem nos ensina? Imagina o rio Chapuri hoje para ter esse tipo de embarcação. Ele não suporta mais, né? Então hoje você tem uma condição do rio Chapuri com problema de mais assoreamento, né? Quer dizer, ele tem mais, o leito dele está mais descaracterizado. Está mais raso. Mais raso, né? O mata ciliar menor, porque a gente tem maior taxa de desmatamento. Então, para que a gente tenha a condição de ter qualidade e quantidade de água, é imperativo que a gente tenha recuperação dessas matas ciliares, né? Que essa é como se fossem os nossos cílios, né? Protege o nosso olho. A mata ciliar protege o rio, né? É como se fosse uma borda de proteção do rio do Igarapé. O rio Acre, o rio Chapuri,
que têm mais ou menos a mesma largura, eles são rios novos. Qual que seria a área de mata ciliar necessária prevista em lei? Depende do local do local que ele está, né? Por exemplo, se um rio ali tem 100 metros, ele deveria ter pelo menos 100 metros de mata ciliar. De um lado E de outro, né? Exceto, como por exemplo aqui em Rio Branco, que a gente está na área urbana já consolidada, né? Então está estabelecida, a estrutura está ali. Mas em outras áreas deveria ser recuperado. Por isso que a gente chama de área de preservação permanente. São áreas que, estipuladas pelo nosso Código Florestal Brasileiro, que precisam estar protegidas, né? Para que de fato a gente tenha boas condições com relação à qualidade e quantidade de água. Agora, então nós já falamos a respeito das questões das matas ciliares. Agora, um outro assunto, quando se fala a respeito de equilíbrio e de ação integrada, o que nós poderíamos destacar, Eufran? Por exemplo, regularização. Você acha que esse é um tema que a gente precisaria dar uma martelada? Quais são os outros aspectos que você destacaria que são importantes para estar na agenda pública no que se refere à sustentabilidade? Olha, a questão da água é um ponto crítico, né? Do outro lado, que parece muitas vezes que é uma situação antagônica, né? Parece que a gente não pode ter produção e conservação, não é? A gente precisa trabalhar a boa produção também. Há para você ter uma produção adequada para garantir conservação. De outro lado, o papel das florestas, né? Garantir valor econômico para as florestas. Você me permite Claro. um raciocínio da sua colega Lucieta Sim. Martorano, lá da Embrapa, da Amazônia Oriental. Amazônia Oriental. Conversei com ela e ela disse o seguinte: olha, preservação é deixar o espaço como ele é, sem intervenção. Conservação é pensar em sustentabilidade, mas com um elemento humano dentro da floresta. Perfeito. Então, a preservação, para raciocinar, Sim. facilitar o nosso raciocínio. Preservação, uma área intocada. E conservação, sou eu dentro da floresta. Exatamente. Vamos Exatamente. dizer assim, é isso. Perfeito. Para resumir. Perfeito. E aí, Itan, eu tenho dedicado os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com indígenas. E tenho aprendido muito, né? Os Poianauas. Tenho trabalhado com os Poianauas, com os Kaxinawás, né? Com os Yawanawás. E tenho aprendido muito dessa relação com a floresta. Produzir bem, mas garantindo também condições da floresta. Por quê? Para o indígena, a casa dele é a floresta. E no final das contas, a gente mora aqui na cidade, mas nós temos toda uma relação com a floresta. Por quê? Nós vivemos na região amazônica. Esse bioma Amazônia, ele só é bioma Amazônia se tiver floresta. Sem dúvida. O Pode dia parecer óbvio isso, mas, mas não é. Porque o dia que a gente não tiver floresta, provavelmente nós não estaremos aqui, né? Porque as condições climáticas, né, as condições ambientais vão estar muito ruins. Porque aí a gente vai voltar a ser um cerrado, né? E a gente não vai ter, de fato, o que o bioma floresta nos oferece, em termos de clima, em termos de serviços, né? Não só de regulação climática, mas de produtos da floresta. E essa relação nossa de viver em harmonia com a floresta, né? Nós temos cidades florestais, né? Todas as nossas cidades, elas cresceram, né, a partir da relação com a floresta. Você falou que nós podemos voltar a ser um cerrado. Nós já fomos um dia um cerrado? Sim. Né? Faz muito tempo. Muito tempo, né? Não foi antes de ontem, não. Não foi, não. Quer dizer que essa área já foi um cerrado? Sim, a gente teve período, né, aqui muito seco, né? Período muito seco, mas tinha muito menos gente, né? E durante o processo evolutivo, né, a floresta ela recuou, né? Não por ação humana, mas ela recuou por condições climáticas, e aí teve pequenos refúgios onde ela se estabeleceu. Depois tem o povoamento, né? Voltou a ter o clima tropical e aí a floresta consegue se estabelecer. Da forma como ela é Como hoje. ela é, né? E então é essa floresta nossa que está aí. Se de fato a gente consegue, não tiver condições de manter a nossa integridade climática, né? E a temperatura aumentar, a floresta amazônica não consegue se estabelecer, não consegue existir, né? E ela vai cada vez mais. Tem um termo que a gente usa,
que é o ponto onde não há volta. Ou seja, o ponto onde você tem tanto desmatamento, que descaracteriza a floresta, e ela não consegue mais se estabelecer. Aliás, o teu amigo professor Carlos Nobre escreveu Pronto. um artigo, né, que trata exatamente desse temor aí, né, Exatamente. falando que nós estamos nos aproximando cada vez mais desse ponto. Eu queria saber de você o seguinte, em relação a essa, aí a gente já vai entrar num outro ponto muito delicado também, guarda relação com essas áreas degradadas. Eu digo isso por quê? Porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelo que eu estou informado, está sobre a responsabilidade dela, por exemplo, eu sei que você não está falando aqui em nome da Secretaria, mas é só para uma informação. O zoneamento da soja, por exemplo, e de alguns grãos, está sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, não é? Sim, esse eu posso falar porque é uma cooperação com a Embrapa, né? Ah, O zoneamento pedoclimático da soja e do milho. Da soja e do milho. Eu queria saber de você, Fran, dá para melhorar e aumentar a nossa produção agrícola sem pressionar para desmate? Isso para além da retórica. Perfeitamente. É possível? Sem nenhuma sombra de dúvida. Perfeitamente. Para você ter uma ideia com relação a grãos, né? Hoje, da área passível de produção de grãos, nós não usamos 10%. Nós podemos aumentar em fator de 8 vezes a área plantada, né? Considerando as condições ideais de financiamento e tal, sem precisar desmatar uma árvore, né? Somente com áreas que têm aptidão para produzir, né? E é esse o esforço que a Embrapa está fazendo junto com a Secretaria de Meio Ambiente para indicar essas áreas, né? Para que possa ter uma expansão ordenada, né? E estratégica. Quer dizer que nós podemos aumentar a nossa área plantada em até 8 vezes, é isso? Sim, certamente. Temos área disponível para fazer isso. Quando você fala isso, só para que a gente possa dar concretude ao que a gente está falando, quando eu vou daqui para Sena Madureira, que você citou, ou então Chapuri, aquela margem da estrada, aquilo ali é que vocês chamam de área degradada? Sim, muitas das vezes o que acontece? Você tem, com relação à degradação, né? A gente tem área que foi desmatada, que não tem aptidão, é abandonada, então se transforma em floresta secundária, ou uma pastagem que tem grande número de invasoras e vai degradando. Então essas áreas podem ser reintroduzidas ao processo produtivo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Sena. Daqui para Sena, lá no quilômetro 40, né, antes de chegar em Sena, você tem um platô, uma área plana ali. Aquelas áreas são potenciais para a produção de grãos. Daqui para Acrelândia, né, você tem muitas áreas que têm potencial de mecanização intensiva, né, e muitas das vezes estão ocupadas com pastagem ou floresta secundária, né, pastagem com baixa produtividade, no caso de áreas degradadas, que podem ser reintroduzidas, né, e aumentar o seu retorno econômico. O que está faltando? Está faltando iniciativa privada com capacidade e capital para poder fazer essa intervenção? Ou está faltando política pública? O que está faltando? Porque informação, pelo que se vê, tem. Aí são várias coisas, né? Aí tem questão do próprio financiamento, né? A questão da logística, né? Questão de armazenamento, escoamento, né? Então é um conjunto de situações para, de fato, ampliar, né? Um dos principais é essa questão de financiamento para que, de fato, a gente possa ampliar essas áreas, né? Porque aí, para esse processo de produção, há necessidade de recursos. Né? Perfeito. Olha, eu vou chamar o bloco, mas aqui com essa pergunta do Lei Araújo, ele está dizendo o seguinte: Itaã, a essa altura, jamais conseguiriam estabelecer a natureza de volta. O homem já está consumindo o resto. E eles falam muito de preservação, mas na história isso é só um conto de fada e triste. É o Lei Araújo que está falando isso. Ele complementa aqui, ó, meio ambiente é uma farsa. É só uma palavra que não é feita. Eu queria que você comentasse essa observação do Lei. Muito obrigado, Lei, pela tua participação. Vamos para o intervalo e já voltamos com Eufrã Amaral, aqui no Gazeta Entrevista.